Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao meu canal. No dia de hoje, a gente vai trabalhar aqui um pouco com a nossa função média e a nossa função C, né? A nossa função SE. Então vamos aqui começar com a nossa pequena planilha. Nós temos aqui 4 alunos com 4 notas diferentes, do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Então, a princípio, antes de saber a situação, para saber se eles estão aprovados ou reprovados, nós temos que calcular a média, né? E para calcular a média, a gente já sabe que a gente precisa somar essas 4 notas, esses 4 bimestres, e temos que dividir por 4 para saber a média. Mas lembrando que o Excel já tem uma função que ela tira a média e a gente não precisa se preocupar em somar e depois em dividir, né? Então vamos começar aqui com o nosso aluno Felipe, calcular a média dele. Então ali no primeiro bimestre ele teve 80, segundo 65, terceiro 77 e o quarto 98. Tá? Então como é que eu faço para calcular a média? Venho aqui na célula preparada para ela, coloco o sinal de igual, coloco o nome da função, que é média, abro o parênteses e eu tenho que selecionar da primeira nota do Felipe até a última nota do Felipe. Então, das duas, uma. Ou você clica, segura e arrasta, que é o jeito mais fácil que tem, ou você também poderia digitar do C3, por que C3? É onde está o número 80, né? Está na coluna C e está na linha 3. Esses dois pontos aqui significam a palavra até, substituem a palavra até. Então, o programa, o Excel, ele está tirando uma média do C3, que é a primeira nota, até o F3, que é a última nota do Felipe. Vamos fechar aqui parênteses e vamos dar um Enter. Então o Felipe ficou com uma média boa, ficou com uma média de 80. Vamos fazer aqui também na linha do Rodrigo, igual média, abre parênteses. E aí você também vai fazer a mesma coisa, vai selecionar da primeira nota até a última nota. Vai ficar C4, dois pontos, F4. Fechou parênteses, deu um Enter. Ó, notas parecidas, hein? 79,5. Pode ser que um tenha colado do outro. Vamos aqui para a linha da Agatha. A Agatha começou meio mal, ó, com 70, mas terminou bem, terminou com 100. Né? Vamos aqui calcular a média dela. Colocando sinal de igual, colocando sinal de igual, média, abrindo parênteses e selecionando todas as notas da nossa Agatha. C5 até F5, Enter, 88. E o Everton. O Everton não foi um bom aluno, né? Ele não teve notas muito boas ali, então vamos calcular a média dele. A gente já consegue ver que ele não vai ter uma sorte muito boa, né? Depois que a gente for criar a nossa situação. Então vamos colocar igual média, vamos abrir o parênteses e vamos selecionar as notas do Everton. Então o Everton ficou com 59,5 de nota. E para fazer a nossa situação aqui, a gente vai utilizar a função SE. Todas as vezes aí que eu passava pelos cursos, né, pelos colégios, pelas escolas, explicando essa planilha, a maioria falava assim: é muito mais fácil, né, bater o olho ali, ó, Felipe tirou 80, muito mais fácil colocar aqui, ó, aprovado, porque só tem duas situações nesse nosso exemplo: ou ele está aprovado ou ele está reprovado, né? Então o aluno ia lá e digitava aprovado, tá? Só que a gente tem que lembrar que o Excel é feito para ser automático, é um processo automatizado, né? Então dá muito mais trabalho você digitar isso do que criar uma fórmula. Até porque isso iria dar errado. Vamos supor que alguém errou aqui numa nota do Felipe, ó. Ele pegou aqui no primeiro bimestre, em vez de 80, ele tirou 0. Automaticamente a média já é calculada porque está com uma função, só que a situação dele ainda está aprovado, né? Porque foi digitado. Então, isso que está digitado aqui não tem a ver com a média, e é isso que a gente tem que evitar na nossa planilha, tá? Então, deixa eu voltar com a nota aqui do Felipe. E agora, a média voltou a 80, né? Vamos colocar aqui a situação do Felipe com a nossa função SE, função C. Então a gente coloca primeiro o sinal de igual, digitamos o SE, abrimos o parênteses. Essa função ela tem três partes. Você tem um teste lógico,
ponto e vírgula, o valor se verdadeiro, ponto e vírgula, o valor se falso, tá? Então sempre tem uma condição. A nossa condição está escrita aqui na própria planilha, ó. Mostrar a situação com a função C. Se a nota for maior ou igual a 70, tem que aparecer aprovado. Se a nota for menor que 70, tem que aparecer reprovado, tá? Então vamos começar com o nosso teste lógico. Tudo aqui é referente à média, né? Então a média está aqui, ó. A média do Felipe está na célula G3. Então, se a célula G3 for maior, sinalzinho do maior no teclado, né? Ou igual à média desse meu exemplo que é 70, então, que é o primeiro ponto e vírgula, ele tem que dar uma resposta. Qual que é a resposta? Ele tem que estar aprovado. Se você for mexer aqui com palavras, com letras dentro da função, você deve abrir aspas duplas, tá? Então você vai segurar o Shift e lá perto do número 1, perto do Tab ali no seu teclado do lado esquerdo, você vai encontrar aquelas aspas duplas. Então segura o Shift, aperta aspas duplas e você tem que colocar agora o que você quer que apareça, que é a palavra aprovado, certo? Terminou de digitar, fechou as aspas duplas, terminamos? Ainda não, né? Por quê? Se ele tiver uma nota menor que 70, ele vai estar reprovado. Ah, então precisa colocar de novo a célula, colocar o sinal invertido do menor? Não, não precisa. Por quê? A gente tem uma condição com duas respostas. Nesse nosso exemplo, se ele não está aprovado, a única coisa que ele pode estar é reprovado. Então, é só a última resposta que é o valor se falso, que você coloca o ponto e vírgula, e o valor se falso é reprovado. Ou seja, se a média dele não for maior que 70, ele vai estar reprovado. Não esquece do parênteses na hora de abrir e fechar também. E lá por último, abrir e fechar aspas, né? Desculpe. E lá por último, fechar os parênteses. Então vamos ler como é que ficou essa função. Se a média que está no G3 for maior ou igual a 70, então vai aparecer a palavra aprovado. Se não, vai aparecer a palavra reprovado. Lá no final fechou o parênteses, vai dar o Enter e aí vai aparecer aprovado. Aí o que, que os meus alunos sempre falavam? Nossa, era mais fácil ter digitado, igual eu expliquei no começo, né? Só que aí, se você troca uma nota aqui, vamos colocar 0 para o Felipe aqui, ele já muda a situação também, porque ele já calcula a média dele. Então não é algo digitado, né? Está atrelado à média. Ó, se ele tirar 0 aqui, a média dele vai para 60 e ele fica reprovado. Tá? Vou voltar com a nota dele aqui e agora vou fazer a situação dos outros alunos. Do Rodrigão, então, aqui, igual C, abre parênteses. Tudo depende da média dele. A média dele está na célula G4. Então, se o G4 for maior ou igual a 70, então, que é o ponto e vírgula, tem que aparecer aprovado. Fecha aspas. Se não, que é o último ponto e vírgula, tem que aparecer reprovado. Fechou aspas, fechou parênteses e deu um Enter. Então temos mais um aprovado. Vamos aqui para a Agatha, que foi a única aluna que tirou aqui no quarto bimestre 100. Então ela ficou com uma média boa também, né? Vamos lá, sinal de igual, SE, abre parênteses, a média dela está na célula G5. Então se o G5 for maior ou igual a 70, então tem que aparecer a palavra aprovado. Se não, tem que aparecer reprovado. Fechamos as aspas e fechamos o parênteses. Então temos 3 alunos aprovados. E agora a gente vai fazer a situação do nosso amigo Everton, né, que não foi muito bem, as notas não foram muito boas aqui, mas ele vai ter que ter uma situação automática também. Sinal de igual, SE, abre parênteses, a média do Everton está na célula G6. Então, se o G6 for maior ou igual a 70, então deverá aparecer a palavra aprovado. Fecha aspas. Se não, que é outro ponto e vírgula, tem que aparecer reprovado. Fecha aspas. Fecha parênteses.
e Enter. Então, está feito aqui a nossa função SE junto com a função média, a média para calcular as médias. Então, ele somou as 4 notas e dividiu por 4. Se fossem 5 notas, ele ia somar as 5 e dividir por 5 e assim por diante, né? E depois a gente fez a nossa situação usando a função C, a função SE, onde você tem uma condição e duas respostas. E aí, se você modifica aqui as suas notas, ele já tem a situação e a média, né, que é recalculada sozinha. Tá legal? Então, é assim que a gente termina este vídeo do nosso Excel. Função média mais função SE. Legal? Até o próximo vídeo. Obrigado.